Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Cariocas em ação no Brasileirão nesse fim de semana. Amanhã a Globo mostra o líder Botafogo, o Flu joga no Paraná também amanhã e o Flamengo recebe o Inter hoje. Mas para começar, a gente vai relembrar uma grande conquista vascaína. Que essa não é uma ocasião qualquer para o Flávio, para o Heitor e para o amigo Felipe. Vocês gostariam de rever algumas imagens daquela conquista? Opa, com certeza. Com certeza. O pedido deles é uma ordem e não é em qualquer lugar não, é no telão de São Januário. Contar pro Heitor tudo o que aconteceu. Que saudade disso, cara. Depois da fase de grupos, o Vasco eliminou os 3 campeões anteriores. Nas oitavas, o Cruzeiro, que defendia o título. Depois o Grêmio, campeão de 95. Pedrinho foi dono das quartas de final. Ele fez o gol lá e o gol daqui. Até que veio a semifinal contra o campeão de 96, o River Plate. Esse aí me pega. Olha só, eu vou falar especificamente desse jogo aí, porque foi o primeiro jogo da minha mãe em São Januário. Minha mãe era Flamengo. Veio comigo. Aí virou Vasco desse dia. Hoje ele é muito Vasco. Então só que o jogo da volta foi muita pressão. Fiz na área, Benício também aí o levantamento. Gol do River! Olha o gol deles, ó. Olha isso. Caraca, eu não gosto de ver isso aí, sabia? Eu acho que fica nervoso, chega uma atenção retroativa. Caraca, pelo amor de Deus, cara. Você sabe do resultado, mas não adianta. Fica nervoso, fica tenso. E aí o Juninho pernambucano se preparou para bater uma falta. Na gaveta de Burgos, para arrebentar com o coração da torcida vascaína. Aí veio a rede. Essa foi. Nossa. Caraca. E a camisa levantada. Era hora de encontrar com o Barcelona de Guayaquil na final. Uma campanha tão marcante como essa da Libertadores traz alegria, orgulho e também pode criar laços que duram para sempre. Antes da final contra o Barcelona de Guayaquil, o Flávio fez uma promessa para o Felipe. Qual foi essa promessa e como é que era a relação de vocês? Então, a gente tinha uma relação assim de arquibancada, de social, de Vasco, sempre. Apesar de a gente morar na mesma cidade, Nova Iguaçu, a gente não era amigo, assim, era colega de Vasco e eu falei, se o Vasco for campeão da Libertadores, o dia que eu tiver um filho, você vai ser o padrinho. E aí eu até me espantei. Eu falei, caramba! Eu falei, sério isso? E de amigos em comum viramos compadre, né? Isso aí. Teu pai era muito maluco, não? Ah, acho que sim. Mas para que essa promessa fosse cumprida, o Vasco precisava vencer. E o jogo de São Januário traz a lembrança de quando o Flávio cornetou o Donizete. Olha, essa bola eu falei, Donizete não chuta, olha o Luizão ali. Olha o Donizete, arriscou, bateu de longe. E depois dos 2-0 no primeiro jogo, começou a saga para chegar a Guayaquil. O jogo foi na quarta-feira mesmo, né? Quarta-feira à noite. E nós saímos justamente na quarta-feira, 6 horas da manhã. Era só ida, vai pro estádio, meia-noite e 1h da manhã era o voo de volta. E lá não foram recebidos com muito carinho. Os torcedores do Barcelona agredindo os torcedores do Vasco, isso é muito triste. Isso é lamentável, não é isso que a gente quer ver, não é esse o espetáculo que quer ser visto numa final de Libertadores. A gente tá ali, ó, subindo ali, ó. Olha lá. Caraca, que loucura, meu. Eu tive que botar uma camisa do Barcelona pra ficar em paz lá. Mas só que eu não consegui ficar em paz porque o Vasco começou a ganhar, né? E terminou ganhando também. Pô, então, não fica chateado não, mas eu acho que eu me emocionei mais no dia lá, porque o teu parto foi muito tranquilo. Então Mas aquele gol do Donizete foi a maior emoção da minha vida. Toda vez que ele vê a final da Libertadores, ele chora o tempo todo. Eu falo, caraca, querer ver isso, ver como é que é a sensação de ser campeão. Vai chorar comigo um dia. Mas eu tenho uma foto dentro do hotel lá em Guayaquil, que eu tô fazendo Pantera e ele tá com a mão na minha cabeça. Com a mão na cabeça. Aí eu falei, cadê a foto? Ele perdeu a foto. Na volta ao Rio, o Flávio e o Felipe foram direto para a festa que tomou as ruas da cidade. E ainda com as camisas do Barcelona de Guayaquil, os dois apareceram na reportagem. Talvez não compense a foto perdida. Mas tem um recado que uma pessoa mandou para vocês. Vamos olhar o telão. Caraca! Só que com áudio, né? Espera só um pouquinho. Alô, Flávio, Cara, infelizmente teve um problema no áudio aqui do telão de São Januário justamente
na hora do recado do Donizete. Então tá bom. Mas, enfim, a gente vai tentar resolver de alguma forma, porque falhou aqui o telão. Mas tá bom, mas Tem problema? Dá pra encaixar, né? Então será que a gente pode trocar por um recado? Eu falo pessoalmente aí. Que isso, velho? Obrigado, tá? Obrigado por Caramba, Obrigado a cara. vocês pela Que satisfação. pela alegria do nosso paixão. Que ano, cara. Foi mesmo. Você foi Aquele gol que eu chutei daqui, você xingou? Xinguei. Xingou aquele chute. Tu tava vendo? Não deu bola. Que todo mundo me xingou. E a bola foi na gaveta, meu velho. Tudo certo, só faltava uma coisinha. Eu vou querer tirar a foto de novo que eu tirei no aeroporto. Não, lá. Rapaz, foi isso aí A mesmo. Pantera. Aí. Ó, Vai lá. vai lá, fazer aí, ó. Aí, ó, exatamente. Agora me levanta aí. Naquela época nós estávamos mais O que nunca vai mudar é a alegria de relembrar aquela Libertadores. Acabou! Acabou! É campeão! O Vasco é campeão das Américas, é campeão da América do Sul em 1998. Vamos falar do Vasco 2023, então. O Vasco atual enfrenta o Palmeiras amanhã em São Paulo. O time é esse aí, ó. Léo Jardim no gol, Robson, Medel, Capasso ou Maicon, o Lucas Piton na esquerda e o meio-campo Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes e lá na frente Serginho, Verratti e Gabriel Peck. E já O Palmeiras recebe neste domingo no Allianz Parque o Vasco pelo Campeonato Brasileiro depois da longa viagem de volta da Colômbia. Na previsão, os jogadores deveriam ter deixado a Colômbia na quinta-feira, depois da goleada 4-0 contra o Deportivo Pereira no jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores. Mas o avião da presidente Leila Pereira apresentou problemas técnicos, então os jogadores seguiram de ônibus para Cali, viagem que durou cerca de 3 horas, e nesta sexta-feira pegaram outro voo fretado para São Paulo. Com isso, a programação do Palmeiras foi alterada, fica a dúvida de como vai ser o time do técnico Abel Ferreira para essa partida. Tem o desgaste da viagem, depois no meio de semana tem o outro jogo contra o Deportivo Pereira, o jogo de volta com essa vantagem grande do Palmeiras, 4-0 no jogo de ida. E aí no outro domingo tem clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Então fica a dúvida, como Abel Ferreira vai escalar o Palmeiras para essa partida contra o Vasco, que não terá Payet. O jogador cumpre suspensão da época que defendia o Olympique de Marseille. Uma agressão no campeonato francês rendeu 3 jogos de punição. Ele já cumpriu 2, mas ainda tem que cumprir 1. Com isso, não enfrenta o Palmeiras no fim de semana. Palmeiras, vice-líder, tenta diminuir a diferença para o líder Botafogo, que é de 11 pontos. O Vasco, 18º colocado, segue na briga para sair da zona de rebaixamento. Muito bem, informações do Mendel Bidlovski. O Palmeiras chegou agora há pouco, às 7 horas da noite, agora há pouquinho mesmo, aqui a São Paulo. Amanhã deve fazer o seu único treinamento, então, para encarar o Vasco jogando lá no Allianz Parque. E o Vasco teve a semana inteira de treinamento, está descansado o time. O Payet não joga nessa partida, mas já está no bid e aí no próximo jogo está à disposição. André Kfouri, é aquela coisa que o torcedor do Vasco está pensando assim: vai que agora dá pra gente aprontar alguma coisa com um time cansado, jogando no Allianz Parque? Como é que esse time vai entrar em campo? Numa situação normal, o Palmeiras tivesse voltado quando planejou voltar, se preparado para o jogo contra o Vasco da maneira que queria fazer, seria um teste muito difícil para o Vasco, o que não significa que seja impossível o Vasco vir aqui a São Paulo, entrar no Allianz Parque e vencer o Palmeiras. Só não seria o resultado mais provável, não é o resultado mais provável, mesmo com esses problemas todos de logística que o Palmeiras enfrentou, que evidentemente influenciam não só a preparação para jogar contra o Vasco, mas o desempenho dos jogadores do Palmeiras que entrarão em campo para enfrentar o Vasco. Então, uma situação um pouco curiosa, desagradável do ponto de vista palmeirense, talvez uma oportunidade do ponto de vista vascaíno, que está buscando, o Vasco buscando um resgate nessa tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, para talvez deixar para trás esse risco de essa proximidade da zona de rebaixamento num primeiro momento e depois uma tranquilidade maior. Está jogando para isso, está mobilizado para isso. Mas enfrentar o Palmeiras aqui em São Paulo não é para qualquer um quando se pensa em vencer. E bem rapidamente, essa coisa do avião do Palmeiras, quer dizer, o avião da Leila, que é de propriedade da presidente do Palmeiras, as coisas estão sendo confundidas, eu creio, o debate está sendo contaminado como quase sempre acontece.
É óbvio que existe conflito de interesses, é claro que existe. Perguntas como quanto o Palmeiras paga, quanto pagaria se a empresa fosse outra, no caso de um problema técnico como o que aconteceu agora na Colômbia, quem se responsabilizaria, como o clube agiria se a empresa não fosse a da dona, não fosse a de propriedade da presidente do Palmeiras. Todas essas perguntas são válidas e elas cabem e precisam ser respondidas. E, de novo, é evidente que existe conflito de interesse. Agora, um clube do porte do Palmeiras, com o time que o Palmeiras tem, ter um avião à sua disposição é absolutamente importante e faz diferença, como nós estamos vendo agora, ao contrário, porque quando as coisas dão errado, você tem que recolher a malha de voos, etc., e se adaptar, descansa menos, faz escalas que não seriam necessárias, etc. Então, que não se confunda o problema do conflito de interesses e as coisas que estão acontecendo agora, enquanto não existe uma licença, etc. e tal, com a importância do Palmeiras ter um avião à disposição do seu time de futebol. É muito importante e talvez seja o que diferencie quem tem e de quem não tem, quando todo mundo tem os mesmos objetivos, mas nem sempre as mesmas condições. Pois é, só uma informação, né? O Palmeiras informou que a empresa da Leila, a Placar, iria pagar absolutamente tudo que gerou a mais para o Palmeiras voltar aqui para o Brasil, né? Porque o Palmeiras ficou 2 dias a mais por lá e também isso gera custo de hospedagem. Vamos seguir o Sport Center. Canal Vascão Notícias, inscreva-se nosso canal, ative o sininho para vocês não perder os novos vídeos, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos.